Atos dos Apóstolos, capítulo 5. A oferta de Ananias e Safira. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Mas ele reteve parte do dinheiro da renda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasses com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus. Ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto. Então, grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado. E Pedro a questionou: Dize-me, vendeste por este preço aquelas terras? Ela confirmou: Sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu: Por que vós entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então, aqueles jovens entraram e encontraram-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Os sinais dos apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas para que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Da mesma forma, das cidades ao redor vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Os apóstolos são presos e libertos. Então o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja, e por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-os numa prisão pública. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduziu-os para fora e instruiu-lhes: Ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras da salvação. Assim, ao arraiar do dia, eles entraram no pátio do templo como havia sido orientados e começaram a pregar ao povo. De outro lado, chegando o sumo sacerdote e os seus companheiros, imediatamente convocaram o sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Entretanto, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e comunicaram: Encontramos o cárcere fechado com toda a segurança e os sentinelas nos seus postos junto às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos lá dentro. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram atônitos, imaginando o que poderia ter acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém com a notícia: Eis que os homens que recolhestes à prisão estão no pátio do templo ensinando ao povo. Então o capitão foi com os guardas e os trouxeram outra vez, porém sem violência, pois temiam ser apedrejados pela multidão. E depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou: Não vos ordenamos expressamente que não pregasseis nesse nome? Contudo, enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem? Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: É necessário que primeiro obedeçamos a Deus e depois às autoridades humanas. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinastes, crucificando num madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita, como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que são obedientes a ele. A sabedoria de Gamaliel. Ao ouvir essas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Então, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado
por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. E prosseguiu dizendo: Caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir fazer a estes homens. Porquanto há algum tempo surgiu Teutas pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto, e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, neste caso, vos advirto: afastai-vos desses homens e deixai-os seguir em paz. Pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se, todavia, proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. E então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Esse final aqui é tremendo. Essa parte aqui que esse homem, né, Gamaliel, se levanta e começa a falar, dar exemplos de homens que foram levantados, influenciaram várias pessoas, mas assim que eles morriam, essas pessoas se dispersavam, né, se espalhavam e esqueciam tudo aquilo. E ele falou: se é de Deus mesmo, não adianta ir contra. Vocês vão brigar contra Deus? Isso é tremendo, porque, colocando hoje para os nossos dias, tudo que for feito de Deus não adianta tentar destruir, porque não vai ser destruído. Quem vai se opor a Deus? Aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele levantou, aquilo que Ele tem um propósito, aquilo que é de Deus, aquilo que vem de Deus. Não adianta ninguém se opor contra, porque ele vai permanecer. Assim como está escrito aqui, aquilo que é de origem humana perecerá. Aquilo que é do homem, ele se acaba, ele perece. Mas aquilo que é de Deus, ele permanece. Se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedir-os, pois vos achareis em guerra contra Deus. E o final disso tudo é mais poderoso ainda, porque eles saem de lá, depois de terem sido açoitados, eles saem de lá contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus Cristo. Porque eles falavam: para de falar desse nome, para de falar desse nome. E eles continuavam, porque eles falavam: eu quero obedecer a Deus. É melhor obedecer primeiro a Deus. Não vou deixar de obedecer à autoridade, mas primeiro a Deus. Como eles estão falando. E eles estavam felizes, contentes, saíram de lá depois de apanhar, gente. Contente, porque eles estavam apanhando por nome de Cristo. Que tremendo é isso. Que fé tremenda é essa. Que convicção tremenda é essa. Convicção, gente. Eles tinham certeza de que era satisfatório, que valia a pena apanhar, morrer ou sofrer qualquer coisa pelo nome de Jesus Cristo. Porque eles sabiam que esse nome era um nome que se valia a pena. Qualquer coisa por ele. É uma fé tremenda. Uma fé que nós precisamos ter, uma convicção que nós precisamos ter. Uma convicção que Deus nos levantou. Uma convicção de que o propósito vem de Deus e se vem de Deus, quem vai contra ele? Nós precisamos dessa fé, dessa convicção, dessa certeza de quem é aquele que nós falamos sobre ele. Aquele que nós, muitas vezes, enfrentamos até guerras. Nós precisamos ter certeza do nome de Jesus, certeza da pessoa de Jesus, de quem nós estamos batalhando, de quem nós defendemos, até mesmo pelos finais dos tempos. Nós precisamos ter certeza do Deus que nós servimos, certeza de que Ele é digno de nós padecermos por Ele. Isso é tremendo. Vamos orar? Senhor Deus querido e santo, nós precisamos dessa fé, Jesus. Nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos por mais um dia devocional, e nós reconhecemos, Deus, que nós somos falhos. Nós não temos essa convicção, nós não temos essa fé, nós não temos essa alegria em sofrer por amor a Teu nome. Mas nós pedimos nesse dia, Senhor, nos dê essa convicção, nos dê essa fé, nos dê essa certeza de quem o Senhor é, certeza de que nós podemos passar por qualquer coisa, que nós vamos continuar crendo, defendendo o Seu nome. Ó Jesus, nós precisamos disso, nós precisamos dessa fé, Senhor, nós precisamos desse amor, nós precisamos dessa convicção, nós precisamos dessa certeza gravada dentro de nós.
a ponto de do que vier não vai nos abalar, porque nós sabemos quem nós temos crido. Senhor, nós precisamos disso, nós precisamos ser alimentados pelo Senhor. Nós precisamos, dia após dia, buscar alimento do Senhor, pois nós sabemos que virão dias maus e nós precisamos estar preparados para esses dias, firmados na rocha, firmados no Senhor, firmados na certeza de quem o Senhor é. Eu peço a Ti, Deus, que o Senhor alimente cada irmão, que o Senhor coloque um desejo insuportável em cada pessoa que escuta esses devocionais. Por que insuportável? Porque a pessoa não vai suportar mais sentir esse incômodo. Enquanto ela não fizer, ela vai estar incomodada. Então, Deus, coloca esse desejo pela Tua presença, esse desejo por conhecer mais de Ti, por ter mais revelação da Tua pessoa, do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, abençoe cada um. Nós te agradecemos, te louvamos por mais esse dia, por mais esse devocional. Amém.